Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Continuando a leitura do livro Aglon e os Espíritos do Mar. Então convido todos vocês a acompanhar comigo a leitura. Aglon iluminara-se e dava um estranho clarão azulado róseo às águas da gruta, o que espantou todos os milhares de peixes terrestres e seres espirituais que haviam ficado lá. Netuno parecia uma estátua petrificada, coberta de luz azul. Nós nos curvamos humildes e apavorados, vendo naquele momento que, em verdade, Aglon devia ser quase um deus. As águas iniciaram uma corrida mais ligeira e as algas sofreram estranhas mudanças de colorido, sob a água invisível de seres de outras esferas. Relampagueou 2 ou 3 vezes dentro da gruta e estarrecemos quando Aglon se ajoelhou no meio das águas fosforescentes e, juntando as mãos, clamou: Senhor, tem piedade de mim. Ajuda-me, Senhor. Perdoa os meus erros e as minhas faltas. Ajuda os meus irmãos. Novo clarão iluminou as águas e vimos que à nossa volta, nas águas, em toda a gruta, no plano espiritual, além de nós, centenas de seres ajoelhados, de túnicas, iluminados e contritos, de mãos postas, em atitude de humildade pediam: Ajuda, Senhor, os nossos irmãos. E uma voz poderosa vinha de cima e dizia: Este é meu filho amado. Nele coloco as minhas esperanças e todo o meu amor e o meu poder. O amor que deres por ele e meu nome, por mim será dado e recebido. E por ele será feito o que pedires, nesta ou nas gerações futuras. Porque em meu nome, ele é o santo dos santos, por toda a eternidade. E os que crerem em mim por causa do meu nome, viverão por todos os séculos. Ele está em mim, e eu estou nele. Este é um mistério eterno. Outros clarões iluminaram as águas da gruta. E compreendo que aquela luz acelera a transformação daqueles seres e colaborava intensamente. Para nós do mundo, seria comparável a uma imensa chocadeira elétrica. Só que os espíritos em formação recebem, ao invés de calor, intensa força vital, que vem das esferas superiores, através de um ser superior, como Aglon neste caso, e através de Jesus, como no caso de transformar e dar nova direção ao mundo e ao pensamento universal, que se renova de tempos em tempos, que se chamam milênios. Iniciados, pois, trabalham para o mesmo fim, que é ir gradativamente libertando a consciência humana, de modo que o homem vai pouco a pouco compreendendo e vivendo novas expressões, ou faces do conhecimento universal. Adquirir conhecimento exige vivê-lo primeiro. Nada se conhece neste mundo se não vivemos o ensinamento que o anuncia. Não nos iludamos acreditando que conquistaremos o ensinamento sem vivê-lo. Todos os seres inteligentes do universo recebem o ensinamento pela palavra de um mestre, mas têm que vivê-lo para entendê-lo e assimilá-lo. Por isso disse Jesus: Tomai e comei, este é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o meu sangue. Os ensinamentos de Jesus são sangue, corpo e vida. É preciso absorvê-lo, assimilá-lo para que sejamos um só com ele. Não há outro modo ou outro caminho. Quem não entender assim, nunca o compreenderá e o amará. É preciso senti-lo em toda a sua plenitude com o Pai. Para ele não há meios termos, ou tudo ou nada. Jesus não se dá pela metade e nem aceita a metade. Assim são todos os verdadeiros iniciados. Ele queria e devia ser amado com intensidade, com voracidade, com coragem e com amor. Quem não fez isso, ainda terá de fazê-lo, porque ele nos espera ainda, e eternamente. Nele está o Pai e o verdadeiro Senhor. Só nele encontraremos a porta que existe para nós,
que somos filhos do seu amor. Ele nos escolheu para segui-lo, e conosco ele tem um compromisso, embora outros iniciados tenham um compromisso com outras criaturas. Como a galinha tem os seus pintos, os iniciados têm os seus filhos espirituais. Cada um cuida dos seus com carinho e com amor. Na esfera do nosso mundo, que compreende a região solar, Jesus dirige, segundo as tradições mais antigas do Sol, todo o sistema solar, com seus deuses, anjos e iniciados. Por isso também afirmou: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta da salvação e do entendimento, acrescentamos nós. Batei e abri-se-vos-á. Pede e obtereis. A todo que bate, se lhe abrirá. A todo que pede, se lhe dará. A todo que busca, achará. Seremos sempre transformados e passaremos de esfera a esfera. E no interior de nós mesmos, sob o impulso do pensamento e das vibrações de nosso Senhor Jesus Cristo, na esfera da nossa criação espiritual. E em Jesus Cristo fomos gerados, e nele viveremos eternamente. A palavra de Aglon ressoava como um sino em nossos corações e penetrava profundamente nossa alma. Na esfera além da nossa, ainda víamos aquela imensa quantidade de espíritos que ouviam e acompanhavam a sua palavra sábia, ao mesmo tempo que no alto se estendia e penetrava em todos os corações. Logo nos afastamos lentamente dali, com Aglon à frente, sob a tremenda e sublime impressão daquelas palavras. O ar parecia aromatizado, de indizível perfume. O colorido das coisas dava a tudo a conformação de um mundo fantástico. Seguimos pelo canal, e em pouco tempo havíamos alcançado a imensidade do mar, e atingimos a superfície. E embora na esfera astral, contemplávamos o azul do firmamento do mundo, e víamos o brilho das estrelas da manhã. Aglon convidou a pousar em belíssimo penhasco que percebíamos à distância. Como aves marinhas que voassem alto, vislumbramos ilhas, penhascos e praias que surgiam aqui e ali. Nas anfratuosidades do penhasco, recebemos instruções diretas de Aglon, que nos retransmitiu sérias recomendações, dizendo que nos fora permitido conhecer alguns aspectos espirituais do mar e algumas figuras que o habitam, mas que os mares e os oceanos eram riquíssimos de seres que a humanidade terrestre ainda não conhecia, que na realidade era um mundo inexplorado, tanto do ponto de vista terrestre da crosta, quanto do ponto de vista espiritual das coisas e dos seres que lá existiam e povoam o mundo tão ignorado quanto as demais criações da natureza no mundo espiritual. A vida existe em toda parte do universo. São seres diferentes quanto à forma e se manifestam através de possibilidades diversas, mas dispõem de um princípio que é igual e evolui com um objetivo único, que é o de atingir a suprema e final evolução. De acordo com alguns seres mais adiantados, vêm de Deus e voltam para Deus. Outros dizem coisa semelhante, quando afirmam que somos centelhas divinas que voltam para Deus. No entanto, todos afirmam a eternidade desses seres. Nascem de Deus, nele vivem e nele morrem, afirmou Paulo, o apóstolo. Após essa exposição, Aglon acrescentou: partiremos daqui e viajaremos sobre o orbe, e nos deteremos em alguns lugares onde encontraremos algumas criaturas que ainda vivem junto ao mar, presos por um magnetismo que os prende e os mantém aí por séculos e milênios. E dizendo isso, Aglon alçou o voo e nos levou com ele arrastados pelo seu poder e magnetismo. Atravessamos vertiginosamente a atmosfera que envolve o mundo, e onde os seres mais estranhos habitam e vivem, no ar ou em outras formas de matéria que existem e das quais o homem não tem sequer notícia. A ignorância humana, nesse sentido, não tem limites. Na realidade,
o homem nem sequer conhece o próprio lugar onde vai. Tinha razão o sábio Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. O homem agora é que mal começou a conhecer-se a si mesmo. Nem sequer entendeu bem as regiões do mundo em que vive. Agora começa a explorar realmente o polo e busca conhecer a Lua e os planetas mais próximos. Deu há poucos dias o primeiro e trêmulo passo, no sentido de conhecer o universo, e nada sabe. Na realidade, o homem é ainda para si mesmo o inexplorado e o desconhecido. Vive realmente nas trevas interiores e exteriores. Fazer o bem para ele ainda é uma meta a atingir, e um grande objetivo que quase toda a humanidade desconhece. Proceder dentro do direito e da honestidade ainda é considerado um ato excepcional, quando deveria ser coisa normal e comum. Deveria viver o bem como o ato de respirar. Ser bom para o homem ainda é incomum e digno de elogio e admiração, quando deveria ser o procedimento de cada ser na vida normal. Meditávamos sobre essas coisas e sobrevoávamos em imensas extensões de massa líquida, quando avistamos algumas ilhas à distância. Aglon fez uma volta e nós o seguimos. Lá embaixo, a vegetação constituída de árvores e palmeiras balançavam ao vento e a beleza indescritível. De um plano espiritual mais rarefeito, víamos a beleza paradisíaca da crosta, aonde viviam os seres humanos, e permaneciam ainda muitos espíritos que, embora sem o corpo de carne, não desejavam deixar a terra. Amavam-na demais para abandoná-la. Eles estavam imantados por ligações milenares. Percebi, no entanto, que descíamos e pousávamos numa ilha, e caminhávamos pela areia. Netuno acompanhava-nos silencioso. Vimos logo alguns nativos que dançavam alegremente e tocavam instrumentos que emitiam sons muito terrestres. Sem que perguntássemos, Aglon disse: são nativos, mas são espíritos desencarnados como nós. Permanecem aqui, onde nasceram e morreram na última encarnação, porque amam esta terra. Daqui não sairão tão cedo. Renascerão por estas terras de novo, e ainda por muitos séculos ficarão por aqui. Estão imantados à terra e ao local, aos costumes e à raça. Mantêm ainda no plano espiritual a própria língua ou linguagem. A evolução, meus filhos, processa-se lentamente, devagar. Às vezes demora milênios e milênios para dar um simples passo. A natureza é sábia, mas é lenta, e isso também é sabedoria. O ser avança pouco a pouco, no silêncio dos séculos e dos milênios. Cada um, porém, compete entender as necessidades de progresso da própria alma, quando acorda para as sublimes faculdades do Espírito Eterno. No interior de nós mesmos, devemos trabalhar com intensidade para que alcancemos cada vez mais maior progresso. Deus nos dá as faculdades e os instrumentos, mas a nós cabe trabalhar e prosseguir. Somos, de certa forma, obras de nós mesmos e labor da própria alma. Cada um é o construtor de si mesmo, sob a misericórdia de Deus. Não há improvisão na natureza. O que se considera ser vivo vem se criando e realizando através dos tempos laboriosamente. Trazemos de Deus o princípio da vida e a força de renovação evolutiva, mas depende de cada um de nós crescer, transformar-se e evoluir mais, no sentido melhor. Para isso, temos em nós, no próprio ser, as sementes que, desenvolvidas, desenham-nos na própria alma as faculdades novas que deverão nascer e desenvolver, com possibilidades ainda desconhecidas, que ganharão vida e expressão maiores. É no interior do nosso ser que se encontram as possibilidades do futuro que acordarão e nos abrirão as portas da vida eterna que aí jaz. Na realidade,
Somos todos ainda criaturas embrionárias, que esperam o amanhã que repousa no íntimo de nosso ser, aguardando apenas o toque mágico de um ser superior, que nos chamará para uma vida melhor e maior. Tudo em nós é eterno e imortal, e também tudo em nós apenas espera um novo despertar. Ainda ouvíamos o eco dessas sublimes meditações, quando encontramos à nossa frente a margem da praia, extensa cabana, cheia de nativos, que se postavam em atitude de trabalho. À porta, uma figura de alta estatura, rosto bronzeado, estava seminu, nos contemplava com um ar de desafio. Júlio Verne murmurou: "Aquele é Gauguin." Logo em seguida, o espírito nos disse: "A quem devemos visita a esta hora?" "Eu sou Aglon", falou o espírito. "Eu sou Gauguin", respondeu a figura da porta, com um certo laivo de orgulho, o pintor. Aglon, sereno, cheio de humildade, esclareceu: "Eu sou Aglon, escalado para visitar com alguns amigos a zona do mar e as ilhas de que fazem parte. Viemos conhecê-lo e, se for possível, aos seus discípulos." Gauguin pareceu não entender, e eu e Júlio sentimos que ele com certeza não se dera conta de que não possuía mais o corpo material e que já era um simples espírito. Com um ar de pouco caso, respondeu: "O governo agora se lembrou de mim? Não ligo para o governo e não ligo para a França. Os homens não prestam, são todos uns pobres diabos. Há muitos anos deixei a civilização e qualquer proposta de governo eu recuso. Minha arte está acima de governos. Eu pinto só para mim mesmo e para o meu prazer. De alguns anos para cá, não ligo nem para os meus amigos. Minha família é esta", e apontou os nativos. "Os homens da minha terra nunca me aceitaram e compreenderam. O único homem que me compreendeu e a quem amei foi Van Gogh, mas estava louco." Aglon ouviu aquelas palavras e não disse nada, apenas pediu: "Podemos entrar?" Ainda com pouco caso, Gauguin falou: "Podem, entrem à vontade. Vejam o que quiserem, mas não ponham as mãos nas minhas telas." Aglon, com um gesto de cabeça, fez que sim, e entramos. Dentro havia uns 15 nativos, à moda das ilhas, que pintavam telas rudimentares, de material grosseiro e desconhecido. "Estes", informou orgulhosamente o mestre pintor, "são meus discípulos e me amam. Contento-me com eles, e mais do que com a sua civilização infeliz e má. Por isso preferi viver longe do mundo." Continuamos percorrendo lentamente a cabana e vendo as telas do mestre. Aglon disse algumas palavras de admiração que envaideceram o pintor. "Não vai nunca à França?" perguntou. Gauguin respondeu: "Não, nem lá nem a lugar nenhum. Não saio daqui. Sou feliz aqui." A cabana estava cheia de telas de cores vivas, azuis, amarelas, brancas, prateadas com pinceladas diretas e desenhos firmes como era o seu hábito, dando contraste e beleza imprevistos e extraordinários. De fato, eram ainda extravagantes, como as de seu tempo no mundo. Não tinham e nem têm sentido ou revelação espiritual. Eram apenas Gauguin e mais nada. Os discípulos procuravam repetir a sua técnica, e havia algumas mulheres que pareciam muito ligadas ou imantadas nele. Fios de tonalidade vermelha ou cinza amarronzados ligavam. Partiam-lhes do coração e o envolviam. Percebia que entre eles haviam laços profundos de amor carnal ou físico, e o pintor mantinha para com elas amor terrestre. A simpatia física irradiava-lhes das fisionomias, embora todas elas, e mesmo os rapazes, mantivessem um ar de candura infantil. Viviam na realidade como uma grande família do mundo, que vivesse em paz e tranquilidade.
Ele semelhava o chefe da família ou da casa, com rigor e rigidez. Muita seriedade e rigor. Não se notava, porém, sinais de espiritualidade ou de amor espiritual. Aglon tentou atraí-lo para uma conversa que lhe despertasse a ideia de imortalidade e sobrevivência depois da morte, mas tudo inútil. Só falava na arte, no ódio aos governos que o abandonaram, das coisas materiais, enfim. Júlio viu que ele não reconhecia ninguém, nem o seu estado espiritual. Ficou muito impressionado com a piedade dele e interrogou: Aglon, não há nenhuma esperança para ele? Há, para todos há esperança. Terá, contudo, que aguardar o tempo. Muito? Quanto? Não há prazo certo para o despertar da alma. Um dia, um mês, um ano, 100 anos, um milênio. Depende de cada um, do que fez de bom ou de mal. O estado da alma é que determina o seu despertar para as coisas espirituais. Existem as trevas exteriores e as interiores na palavra do Senhor. Júlio fitou Aglon buscando compreender a lição, mas o grande Aglon sorriu com carinho e murmurou: Meu filho, o ser é escravo dos milênios, e o amor e o entendimento podem nascer a qualquer hora no coração da criatura. Ninguém está órfão. É preciso apenas lutar dentro de si mesmo com coragem, para que o bem possa vencer o mal e a consciência se iluminar ao clarão do mundo maior. O Pai nos espera sempre. Depende de nós buscá-lo e encontrá-lo. No interior de cada um, repousa a eternidade, como um pássaro, e é preciso despertá-lo. Compreendi Aglon e vi que todos compreenderam. Entendi também que a alma da criatura era a fortaleza a ser dominada e libertada. Júlio disse para mim baixinho: Quanta coisa nova ainda teremos de aprender. Parecendo ouvir-nos as preocupações, Aglon modestamente ajuntou: Somos grãos de areia no universo imenso. Para nós tudo é mistério e silêncio. Infelizes daqueles que julgam que já sabem tudo. O conhecer e o saber são infinitos. Deus para o homem e para as almas como nós não é somente o infinito, mas o desconhecido, embora esteja perto e dentro de nós, nos fale e nos entenda. Apenas nós ainda estejamos surdos às suas palavras e a seu pensamento. Como poderemos entender as palavras de Deus? Perguntei. Deus fala em todas as coisas da criação. Em toda parte estão as suas palavras sábias. Fala mais, porém, no coração e na mente do homem no mundo, e dos seres em geral por toda parte. Sente mais Deus do que se ouve. À proporção que vamos nos tornando um com Ele, mais o entendemos. É preciso procurar amá-lo para entendê-lo, porque o amor une os seres na intimidade do universo e no âmago das coisas. Amar é sentir, e sentir é entender. Percebemos que Aglon se iluminava. Quem na realidade seria Aglon? Mas saber isso importava? Acho que não. A luz que irradiava dele dizia tudo e respondia a minhas infantis indagações. Os outros companheiros observavam quadro por quadro, ou iam conversando com os nativos aqui e ali. Galgin mantinha-se à porta, indiferente à nossa visita. O sol claro iluminava a cabana, e todos trabalhavam alegremente. Via-se que o pintor não conhecia a espiritualidade, nem se interessava por Deus, mas era feliz à sua maneira. Ali estava no mundo que elegeu para si mesmo, e dali não sairia tão cedo. Pois o que imanta a criatura às coisas são os pensamentos, os sentimentos, o egoísmo, o ódio ou a dor. Vós estareis onde estiver o vosso coração. De fato, Galgin pôs o seu coração naquelas ilhas, e o seu sentimento estava ali, e ele ali permanecerá. Absorto pensava eu nessas coisas, quando fui despertado pela voz de Aglon. Meu filho,
Gauguin pensava muito em Deus, mas não o achou como ele pensava a seu respeito e como queria, ou esperava que ele fosse, e nessas meditações se perdeu. Até hoje o procura, e o seu pensamento divaga nessas indagações que o deixam, como vocês veem, com o olhar distante e dentro de si mesmo. Essa fuga da civilização de que ele se vangloria não passa de uma busca desesperada para encontrar Deus. Diversas vezes, em sua arte, expressou esses sentimentos através de figurações religiosas e mesmo de Jesus. Mas era isso busca fantástica, que sempre acabava em nada. Nele lutavam, como em todos nós, o bem e o mal, a matéria e o espírito, o passado, o presente e o futuro. O que havia dentro dele era o grito da criação, que proclama Deus e que ele não aceitava. O sexo para ele era apenas uma satisfação e não o fim que almejava. O que na realidade ele queria era Deus. Em suas telas, aqui e ali, havia de quando em quando motivos da morte ou da ressurreição de Jesus. Mas no fundo mantinha sempre o sentimento materialista, preso que estava às coisas da terra e que simbolizava nesta pobre ilha, onde encravou seus ideais. Centralizava os seus sentimentos e sedimentara naquelas criaturas humildes e sem ideal, e nelas colocara sua alma. Por isso era um prisioneiro de si mesmo, e inconscientemente escravo delas. Estava onde colocara o seu coração, e dali não podia fugir. Não buscava nem procurava renovar mentalmente no campo do espírito, só procurava os caminhos na arte, e isso só iria demonstrar em novas reencarnações futuras. Agora só lhe interessava a arte. Ainda não percebeu o espírito. Na realidade, ainda não sofreu por ele, como aliás todos ou quase todos os pintores. O pintor estaciona comumente no tempo. O músico e o escritor são mais ágeis e renovam-se mais depressa porque lidam quase só com o pensamento. O pintor luta com a imagem e demora mais a decidir. O pensamento como imagem custa mais a se concretizar. Não perca a continuação dessa história. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.